parecem ótimos. Estamos dando início a uma meditação que vamos fazer no capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas antes disso, repare o que eu estou falando, para seu próprio benefício. Antes disso, eu vou lhe dar uma introdução acerca do que vamos fazer. Se os irmãos não ficam surpreendidos quando eu disser isso ou fizer aquilo, os irmãos já sabem mais ou menos o que é que vamos fazer, o que é que vamos falar, o que é que vamos dizer. Então, se hoje em dia, isso é a nossa introdução. Se hoje em dia algumas igrejas e grupos religiosos têm alguma coisa fora de mão, não devia ser, mas está sendo, não deve ser caso de admiração para nós, porque logo de princípio, no princípio da obra do Senhor, com os primeiros apóstolos, etc., com o apóstolo Paulo, isto aconteceu com uma das igrejas mais espirituais daquela época, a igreja de Corinto. Em segundo lugar, quero dizer-vos também que dom espiritual e vocação não é o mesmo. Eu vou repetir, preste atenção. Dom espiritual e vocação não é a mesma coisa. O dom espiritual é dado pelo Espírito Santo e todos dizem, glória a Deus. Vocação é de nascimento. Tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus, mas neste caso faça essa separação. Isto é, dom espiritual e vocação são duas coisas diferentes. Por exemplo, rapidamente, uma pessoa toca um certo instrumento maravilhosamente. Nunca aprendeu, nunca teve um professor, fosse lá o que fosse. Isso é uma vocação. Essa pessoa pode ser salva ou não, mas tem essa vocação, nascer com ela. Pode ser a vocação de sapateiro, carpinteiro, ou seja o que for. É uma vocação que ele recebeu, Deus lhe deu, antes dele ter sido nascido, porque antes de nós termos nascido, já existíamos. Não temos tempo para clarear isso. Já falamos disso há bem pouco tempo. Dom espiritual é dado pelo Espírito Santo, vocação é de nascimento. Estou reforçando isso, porque quando nós começarmos a meditar no capítulo 12, estamos fazendo tensões para correr todo o capítulo 12. Então, vai levar um certo tempo, por isso eu quero que os irmãos já estejam sabendo disso. Eu não vou parar para fazer grandes explicações, já estou fazendo agora. Então, conhecer, outra, nós vamos precisar isso quando estivermos chegando ao fim do capítulo. Conhecer e compreender não é o mesmo. Há tanta diferença como entre o preto e o branco. Vou dizer mais uma vez. Conhecer e compreender são duas situações muito diferentes. Conhecer é simplesmente adquirir e ter conhecimento. Os colégios estão cheios disso. As escolas primárias estão cheias disso. Eu vou dizer mais uma vez. Conhecer é compreender. Não, conhecer e compreender não é o mesmo. Lê o jornal, ouve a rádio, ficas com conhecimento. Conhecer é adquirir, é ter conhecimento. Compreender é alcançar com inteligência. Estou reforçando, explicando isto tanto, espero que não esteja servindo de confusão para quem me ouve. Conhecer é adquirir e ter conhecimento. Compreender é alcançar com inteligência. Faz uma diferença enorme.
porque uma pessoa cheia de conhecimento pode estar completamente desencaminhado no que diz respeito ao compreender. Todo crente deve fazer o mais possível. O Espírito do Senhor te ajudará a compreender a palavra de Deus e não só ter o conhecimento. Há pessoas que são capazes de dizer um versículo de cor, 20 versos de cor, falar de onde é que está escrito, falar o que é que aconteceu. Isso é conhecimento. Compreender é totalmente diferente. Vamos ver isso quando passarmos a nossa meditação, que começa já e agora no capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, disse o apóstolo Paulo: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender. Ele está tentando avisar a igreja que ele quer os fazer compreender. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vá marcando, vá guardando isso no teu coração. Vá guardando isso. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos dizer isso juntos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse Espírito aqui é também conhecido como Espírito de Deus. É o mesmo Espírito. E o verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, trabalhos na igreja, serviços que são feitos de várias classes, categorias, etc., etc. São ministérios. Verso 6. E há diversidade de operações. Não há operações ao fígado, não é isso que a palavra de Deus está falando. Há várias coisas que são feitas na igreja, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando nós dizemos tudo em todos, eu devia dizer melhor, quando a Bíblia Sagrada diz tudo em todos, não está se referindo a toda a população do mundo, está incluída aqui a igreja. Isto foi uma carta mandada à igreja em Corinto, por conseguinte, tudo se refere à igreja do Senhor Jesus, e nós somos o quê? A igreja do Senhor. Então, essa palavra é para cada um de nós que está aqui, sem receio de errar. Quer gostem, quer não gostem. Não olhem para o carteiro. Leia a carta em casa. O carteiro sou eu. A carta é a palavra de Deus. Não olhe para mim com os olhos atravessados, eu com segundos pensamentos. Eu estou-vos falando da palavra de Deus e disse aos irmãos onde é que está escrito, para que todos vão lendo a uma comigo. Mas a manifestação do Espírito, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os irmãos compreendem isso aqui? Há variedade, há várias variações, mas o Espírito faz isso para bem do próprio corpo que vem a ser a igreja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Reparem nisso, irmão. A um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então os irmãos já sabem uma coisa. Olham para mim agora. Quando os irmãos ouvirem alguém falar acerca de sabedoria, é da parte de Deus. Quando alguém falar em ciência, é da parte de Deus. Deus o quer. Nós estamos falando na igreja, não é qualquer pessoa, não é em qualquer lugar. Uns falam de sabedoria, outros falam de ciência.
É o mesmo Espírito que faz isso. Mas vá notando isso, porque tem aqui um bolinho para ti. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e o outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E o outro, a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, o terceiro, é dada a fé. Quem é que dá a fé? Deus. Mas antes que me esqueça, se a repetir aqui, faça ainda melhor, porque eu não quero que isso me escape. Eu não tenho mais nada escrito, eu não tenho mais notas escritas. Quem dá a fé é Deus. Mas a fé não é para crer, é porque já é crente. A fé não é para crer. Certo pai chegou-se ao Senhor Jesus quando estava neste mundo e disse: oh Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele tem um espírito diabólico nele, leva-o para o chão, escangalha o meu filho tudo. Se tu podes fazer alguma coisa, faz-o. Se eu posso fazer, disse Jesus com um ponto de exclamação. Se eu posso fazer, se tu podes crer. Diga comigo, se tu podes crer. Pode crer sem fé. O crer é alguma coisa que eu gostava de falar só dele, acerca do crer. O Senhor Jesus não disse para ter fé. O Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que, só mais uma vez, tudo é possível ao que crê. Jesus não lhe falou em fé. Não confundam uma coisa com a outra. Fé é uma coisa e crer é outra. E tudo vem da parte de Deus. Os irmãos imaginam o Senhor Jesus manso, fino, delicado, a última palavra, e dizer assim, se eu posso fazer, eu posso fazer. Tu é que precisas é crer. Os irmãos sabem quem é esse tu, não sabem? Podem apontar para mim e apontar para os irmãos. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, dá-lhe a fé. E a outra pessoa ainda, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os irmãos veem isso. Nós oramos para o Senhor curar. Há pessoas a quem Deus dá o dom para orar, para curar. E qualquer pessoa que não tem o dom de curar, pode orar ao Senhor para curar. Não está proibindo, a Bíblia não está proibindo. Mas repare bem no que está escrito. Deixa-me adiantar, porque tudo isso vai acabar em corpo. E esse corpo somos nós, que é a igreja. Tudo que o Senhor faz com todas as diversidades e diferenças e mais não sei o quê, é para o bem do corpo. Por essas palavras, é para ter bem e é para o nosso bem. Verso 10 diz assim, e o outro da operação de maravilhas. Não todas as pessoas, temos ouvido, há pessoas que fazem maravilhas. Em alguns países isso acontece mais do que outros. Mas é Deus quem destina isso, é Deus quem faz isso. E o outro a operação de maravilhas, e o outro a profecia. Eu podia mencionar três pessoas, meia dúzia delas que estão atravessando a minha mente agora, mas eu não vou fazer isso. Eles nasceram para fazer o que fizeram, eles passaram para o Senhor alguns há pouco tempo e nunca mais ninguém fez o que ele estava fazendo. Not even close, como diz o americano. Nem mesmo parecido. O homem que implantou esse trabalho neste lugar foi usado por Deus para levantar esta igreja, fundá-la na cidade de Forever, aqui, a primeira vez. Eu nunca mais fiz isso em parte nenhuma. Nunca mais fundei uma igreja como essa. Ele veio aqui várias vezes e ele nunca mais fez na igreja o que foi no princípio. Eu quero que os irmãos compreendam a palavra de Deus. Nós devemos seguir a Deus com todo o nosso coração e aceitar as coisas que o Senhor permite na igreja. Porque a igreja não é de ninguém que está aqui. Eu sou de igreja, essa igreja é minha, ok, está tudo muito bem. Essa igreja não é de ninguém, essa igreja é de Deus. Essa igreja é o corpo de Cristo. Eu esperava um amém maior da segunda vez, mas
Deus vos perdoe, eu já perdoei. O verso 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Isso que é discernir os espíritos? É quando nós vemos pessoas muito espirituais, nós devemos, principalmente assim, não só, mas principalmente, quando vemos pessoas muito espirituais, quer dizer, espirituais demais, tem cuidado, discerne, procura discernir, clarificar que espírito é aquele, porque tudo que nós fazemos é motivado por um espírito, pelo Espírito de Deus, pelo espírito das trevas e pelo teu próprio espírito que és tu. Desculpe falar um pouco bravo. Tu és um espírito. Tu já existias antes de nascer. E Deus já sabia tudo que ia acontecer contigo. E se pensas que sou fanático e não sei o que é que eu estou te dizendo, eu posso te provar isso pela Bíblia numa outra ocasião. Então, tem cuidado contigo e com as espiritualidades com que tu te envolves. Agora, há muitas espiritualidades por aí. É Facebook, é YouTube, é isso, é mais não sei o quê. É uma coisa séria. É uma coisa séria. Eu não vou dizer por causa de que é, porque eu não sou profeta. Discernir os espíritos. Nós devemos discernir. Como é que nós podemos discernir os espíritos? Pela palavra de Deus. Diga comigo. Eu vou dizer e os irmãos vão responder. Como é que nós podemos discernir os espíritos? Ei, um abraço, foi tão bom, soa tão bem. Muito obrigado pela participação. Estamos com o mesmo verso, de número 10, no fim diz assim, a variedade de línguas, e o outro, a interpretação de línguas. Muito bem. Nós agora não vamos definir isso, de línguas espirituais e a interpretação, porque quando está falando em língua estranha, como nós chamamos, esse nome não é correto, mas é conhecido como língua estranha, se não há quem interprete, está escrito aqui nessa Bíblia, pelo mesmo homem que escreveu isso, para ficar caladinho até que haja alguém que diga o que é que o Senhor está falando em outra língua. Porque senão, se entrar alguém, vai dizer que tu estás doidinho na cabeça. A Bíblia é que diz isso. Mas diz-me, por favor, deixa-me correr. Ainda não cheguei a meio. Mas também ainda falta mais uma hora, os irmãos não se confirmam. O verso 11 diz, mas em só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente, quer dizer, e a cada um como quer. Quem faz isso, quem faz o que tu és, o que meu amado irmão e irmã é, o que faz o que é, as diferenças que há entre nós. Alguns até podem ser uma dor no pescoço, mas quem faz o que está feito é Deus, a não ser que seja alguma coisa que não seja de Deus. Para isso necessitamos de discernimento da palavra de Deus. A nossa responsabilidade é bem maior do que conhecer os horários das nossas reuniões e vir aqui a este templo. A nossa responsabilidade como filhos de Deus e salvos por Jesus Cristo tem de ser guiada pela palavra de Deus. Pastor, eu não venho agora para o seminário aprender a palavra de Deus. Não, mas guarda o que ouvires e aprende o que lês. Tá bom? Continuando. Porque, o verso 12, porque assim como o corpo, já está entrando, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só com o corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Esse batismo aqui não é o batismo no Espírito Santo, é o batismo de Romanos 6. Cujo batismo é representado pelo batistério.
por um rio ou à beira-mar. O batismo nas águas é o símbolo do batismo em Cristo de Romanos 6. Lê em casa, capítulo 6 de Romanos. Quando nós somos batizados em Cristo. Batizados em Cristo, não é batizados com o Espírito Santo. É uma forma de falar, porque batismo na Bíblia quer dizer banho. Se a nossa Bíblia tivesse sido traduzida, e falei nisso há pouco tempo, da língua hebraica, não havia batismo na Bíblia, havia banho, como está em Deuteronômio, o banho santo, o banho que purifica. Então, tudo isso, esse batismo e tudo isso, é quando nós estamos em Cristo. Um copo d'água aqui, está fazendo falta. A gente pode ter um copo d'água aqui para estar em Cristo, pega no rabeçado, que eu não tenho, e põe assim dentro do copo. O cristão é assim, está batizado em Cristo, está dentro de Cristo. Compreende? Não está falando no batismo da água. O batismo da água aqui, ou seja, onde for, até porque está contra a lei. Porque a lei de Deus, mas também a lei não tem muito a ver com a gente. A lei de Deus, o batismo é feito em águas correntes, em águas vivas, águas que correm, ribeira, rio, beira-mar, etc. Não anda, está, porque João Batista batizou no Jordão, não foi num poço d'água. Meu Deus, eu falava o resto da tarde nisso. Vamos continuar. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Estás percebendo? Espero que sim. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? Verso 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, e não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vai ser sempre do corpo. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato, o cheiro? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E aqui está falando dos membros que estão no nosso corpo, os membros que nós temos, pés, mãos, olhos, orelhas. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Deixa-se compreender isso. Agora, pois, não há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tem necessidade de vocês. Verso 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Papa lá essa, hein? E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Vá somando. Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos, não têm a necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Notem essas palavras acerca do nosso corpo. Dando muito mais honra ao que tinha falta delas. Sabe uma coisa? Saber é uma coisa, compreender é outra. Por isso eu disse isso no princípio. Todos dizem assim, eu sei isso, eu já ouvi isso, eu já li isso, estou farto de ler isso. Mas conhecer é uma coisa e compreender é outra coisa. Envolve a sabedoria, envolve a mente. Não é só ter conhecimento. Podes ter conhecimento de tanta coisa. Eu não estou acusando ninguém. Eu posso conhecer e saber muita coisa. Alguém pode ser um sabichão.
Mas não é só conhecer, tens que compreender. Se não compreendes, não faz mal. Uma pessoa tira o curso de mecânico, ele fica com conhecimento daquilo tudo. Ele descreve um motor de explosão para quem me quiser ouvir, um motor a gasolina. Ele escreve aquilo, tintim por tintim, porque eu estudei aquilo. Mas eu não sou mecânico. Eu não compreendo tudo, como é que aquilo trabalha. O próprio mecânico não compreende algumas coisas. Vai ver aqui, vai perguntar, principalmente hoje. Deixa-me continuar, por favor. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso é o nosso corpo. Verso 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Uau! E se um membro é honrado, não está sofrendo necessariamente ao membro da igreja, está falando do corpo. Se o membro do nosso corpo sofre, todos os outros membros estão sofrendo. É ou não é? Uma pessoa vai para a cama doente por causa de um membro do seu corpo, os outros membros ficam todos inutilizados. Seja num pé, seja numa mão, seja na cabeça, seja no coração, seja no que for. Isso é para ser entendido. Eu vou dar um conselho de amigo aos irmãos. Os irmãos venham para casa, quando tiverem um tempozinho, leiam isso e peçam ao Senhor que esclareça isso por dentro nos próprios irmãos. Não está falando necessariamente de comunhão entre os irmãos, está falando da tua. Eu sinto-me tão atrevido quando eu digo a tua, mas em português assim é que se fala. Está falando da tua compreensão acerca das coisas eternas, acerca das coisas espirituais. As coisas espirituais não são compreendidas com o mesmo teor das coisas materiais. As coisas espirituais são compreendidas com a ajuda do Espírito Santo. Estava tudo calado quando deviam ter gritado e dizer é verdade. Compreende o que eu estou falando? Senão nós ficamos como visitadores da igreja. Os irmãos não sabem a alegria que causam quando eu vejo ali atrás daquele cantinho. Alguns pensam que eu vou lá atrás para contar aos irmãos. Eu não vejo contar aos irmãos. Eu vejo ver quem é que está aqui. Porque antigamente nós sentávamos no púlpito. Antes de eu vir para aqui falar, eu sabia quem é que estava aqui para me ouvir. Agora nós sentamos aqui na frente. O pastor senta aqui na frente com as costas para o púlpito. Eu não sei quem é que está aqui dentro. Eu preciso saber quem é que está aqui dentro antes de tomar esse lugar. Está percebido? É isso o que está se passando. Então, de maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois, olha que pulinho está aqui, olha que diferença está aqui. Vós sois o corpo de Cristo, e 6 membros em particular. Agora está falando até aqui foi um comparativo, estava comparando. Agora não, agora está falando de direito e diretamente. Ora, vós sois o corpo de Cristo e 6 membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. Vamos lá. A uns colocou, vamos pôr outra palavra aqui. A uns colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Notam como há categorias diferentes no povo de Deus. Nunca vou-me cansar de dizer isso. Quer gostam de mim, não faz diferença nenhuma. Vou dizer mais uma vez. Ora, vós sois o corpo de Cristo, 6 membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar. Os irmãos estão vendo essa lista que está aqui? Isso é para ser considerado. A mistura não é mais de quê? Olha, não sei o que, não é mais de quê? Eu também sou, eu também tenho um trabalho que trabalha assim, mais assado e mais não sei o quê, também conheço. Tu conheces, mas ainda não percebeste. O mais importante é conhecer e depois perceber o que é que conhece. Verso 29.
porventura, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Até parece impossível para mim, aquele humilde rapaz que foi criado como os outros, para mim, parece impossível estar na Bíblia. Esse tipo de escrita, esse tipo de explicação, parece impossível estar no livro sagrado. Tão fácil, tão popular, tão claro. E não é compreendido. Verso 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Irmão, se não tens o dom de curar, não vais estar consumido por causa disso. É porque Deus não te deu. Mas o Senhor deu fulano e fulano não é melhor que eu. Aqui está o problema. Vai ler o princípio do verso 27 para baixo. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Todos estão interpretando? Se o irmão não fala em línguas, se Deus não te deu o dom para tu falares em línguas, e se Deus te deu o dom para tu falares em línguas e não te deu o dom para tu interpretares, lê o que está escrito. É tão claro como água. Não precisa estudar teologia, não precisa ser amigo de pastor, não precisa ser amigo da pastora, não precisa nada disso. É só ler a palavra de Deus. Alguns lugares, não há dúvida nenhuma, às vezes fica complicado para perceber exatamente o que está escrito. Mas aqui é tão claro como a água. O pior que eu posso fazer na minha vida é desprezar esse livro e o que está escrito aqui. E eu aplico essa receita a cada um que está me escutando. O pior que nos acontece na vida como salvos é não procurar conhecer o que está escrito aqui. Não procurar compreender o que está escrito aqui. Mas está escrito que ninguém compreende a Deus. Isso é verdade. Mas também está escrito que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, também os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Mas aqui nesta palavra nós ficamos sabendo que temos boas oportunidades para nós servirmos a Deus de acordo com a sua santa palavra. Não é sempre pecado, nem tão pouco o pecado aparece aqui. O problema que está aqui não é o pecado. Se a tua irmãzinha pecou e tu sabes que ela pecou, queres que eu fale inglês? Shut up. Se o teu irmãozinho pecou e tu sabes que ele pecou, não vais fazer barulho. Porque tu também pecas. E para que é que é de falar dos outros? Para que é que eu vou falar de alguém que peca se eu também peco? Jesus disse, quem é de vocês? Eram os mais espertalhões da época. Eu não vou dizer quem eram, os irmãos vão definir. Era mais, olha, sabes uma coisa, estás acusando aqui essa senhora. O primeiro de vocês que estão aí, com a pedra na mão, prontos a atirar contra ela, vocês escrevendo na areia. Isso agora aqui já é difícil. Escrevendo o Senhor na areia, há quem diga que o Senhor... Bom, isso é uma curiosidade. Há quem diga que o Senhor estava escrevendo nomes de outras mulheres que eles conheciam. Bom, a gente não precisa ir tão longe como isso. Mas o facto é, o de vocês está aí, com essas batinas compridas, com essas filatérias, como passavam as Bíblias, o de vocês está sem pecado, atira pedra agora a essa mulher que eu quero ver. Sabe o que é que aconteceu? As pedras a cair no chão e eles iam embora. Ninguém tirou a pedra. Isso quer dizer que quem não tem o direito que tem é de orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que sei que ele pecou. Todos nós pecamos.
E eu digo isso com medo claramente tudo, e é verdade, e todos sabem isso. Aqui não está falando em pecado, nem não pecar, nem esconder pecado, aqui absolutamente nada. Eu vou ler do verso 29 para baixo e com isso vamos terminar. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Todos aqueles exemplos que o Senhor deu no princípio, ou mais atrás, no verso 17, 18 e 19, foram símbolos, eram símbolos do que o Senhor queria chegar aqui. Por isso eu obriguei-me a fazer as coisas de maneira que falasse deste capítulo inteiro. Porque, na realidade, há capítulos na Bíblia que se separam um do outro, sem pé nem cabeça. Sabemos isso, por alguma razão não foi feito correto. Mas esse capítulo está correto desde o princípio ao fim. Ele começa com um assunto e acaba com o mesmo. Verso 30 diz: têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei, isto é o apóstolo Paulo que está falando como servo de Deus, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O pastor Rafael está subindo aqui e vai ficar aqui ao meu lado esquerdo, e ele vai fazer uma oração terminando a nossa reunião, e pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o que todos nós acabamos de ouvir. Eu digo todos nós, porque é preciso também ouvir o que a minha própria voz, o que eu estive falando. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E também nessa oração, pastor Rafael, o pastor estará orando por algum dos amados irmãos e irmãs que necessitam uma resposta séria da parte de Deus, uma cura. Lembre-se que Deus é poderoso, irmãos. Seja doença, seja problema de saúde, problema com leite, seja o que for, levanta a tua mãozinha, Deus é poderoso para te ajudar. Vamos orar. Senhor amado, graças te damos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa na tua presença, Senhor amado. E agradecemos, Senhor, pelo louvor entoado ao trono da tua graça. E agradecemos pela tua palavra, Senhor amado, e que ela possa, Senhor, produzir fruto, Senhor, nas nossas vidas. Fruto de entendimento, Senhor, visionário, Senhor amado, que haja discernimento, como está escrito na Tua Palavra, para podermos cada dia mais, em dias difíceis, discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti, meu Pai. Por tudo isso nós Te agradecemos, Senhor. Continua usando Teu servo, Senhor, para poder falar, Senhor, o que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Por tudo isso nós Te agradecemos também, meu Pai. E agora, ó Deus, eu Te peço em nome do Teu Filho amado, por cada mão que for levantada ao trono da Tua graça, para Te agradecer, para dizer que o Senhor é belo, para Te pedir socorro, Senhor amado. Tu és o médico por excelência, Senhor. É verdade que o sistema do mundo jaz no maligno, mas somos novas criaturas. Nós somos enxertados na videira verdadeira, Pai Santo. Nós Te agradecemos, Senhor. Continua nos dando discernimento, Senhor. E por essas almas, por os Teus filhos que levantaram a sua mão ao trono da Tua graça, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, venha ao encontro de cada um, Senhor amado, e faz, Senhor, o seu desejo de acordo com o Teu querer e segundo a Tua palavra. Meu Pai, Te agradecemos por tudo quanto foi feito nesta manhã maravilhosa. E agora que vamos aos nossos lares, ó Deus, dá-nos a Tua paz, a Tua graça, Senhor, uma semana muito abençoada, Senhor amado, que possamos nos encontrar novamente, levando o Teu nome e dizendo que só o Senhor é Deus. Livra-nos de todo o perigo, em nome que é sobretudo o nome, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cada um de nós tem a sua própria importância diante de Deus, como as minhas mãos. Cada dedo tem a sua própria utilidade. Até mesmo o dedo indem. Sem o dedo indem, o violino nunca dá o ré sustenido. É necessário o dedo pequenino para fazer aquele trabalho. O irmão mais pequeno, considerado talvez o mais ignorante, tem tanta importância como o maior.
aos olhos de Deus, porque está no lugar do corpo que vai ser o corpo de Cristo, a Igreja. Que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja uma realidade, amados, nas vossas vidas, nos vossos familiares e também em vossos lares. E para a glória de Deus, os irmãos dizem amém. Assim seja, amados. Até a próxima.